Fala pessoal, Ricardo na área. Vamos fazer um pós-jogo aqui, né? São Paulo e Mirassol empataram 1-1 em Mirassol. Aliás, eu acho que o São Paulo deveria ter ganho o jogo, porque, na minha opinião, foi um erro grotesco do VAR ter chamado o árbitro naquele segundo gol do Galopo, né? O Galopo chutou, a bola desviou no braço do defensor do Mirassol, entrou no canto superior esquerdo do Muralha, que nem viu que o Caleri estava perto dele. Então, na minha opinião, foi um erro feio do VAR. Começou mal, né? Segundo jogo já, errando feio. E dessa forma aí empatou o jogo. São Paulo que... Bom, nós vamos fazer um resumo do jogo aqui. Depois a gente dá a nota dos jogadores. Vamos falar do primeiro e do segundo tempo. Então, queria pedir para você aí que curte o canal, deixar aquele like pra gente, né? E você que não é inscrito, se inscreve no canal e fica com a gente até o final aí. Pessoal, São Paulo e Mirassol então empataram 1-1. São Paulo que começou realmente com um time diferente do que entrou contra o Santo André. Rafael, achei que ia entrar o Igor Vinícius na direita, mas entrou o Diego Costa. O Ferrarese, o Alan Franco e o Wellington, o Pablo Maia e o Alisson. Armando o jogo ali, puxando mais rápido o contra-ataque o Galopo. Na esquerda o Ferrinha, na direita o Wellington Rato e no comando de ataque o Caleri. São Paulo que começou o jogo bem, né? Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. O Mirassol teve algumas chances também, mas o São Paulo conseguiu controlar o primeiro tempo, até que saiu um escanteio para o Mirassol na esquerda, e num cruzamento a defesa do São Paulo não subiu, o Caleri puxou, né? Achei que ele ia até subir na bola, mas ele não subiu. O Ferrarese ficou olhando e o maior zagueiro do Mirassol, que deveria estar sendo marcado, subiu sozinho e fez o gol, né? O Rafael não teve o que fazer ali. O Mirassol abriu o placar, depois o São Paulo insistiu, foi para cima do Mirassol e numa jogada ali de contra-ataque, bola enfiada para o Caleri, o Muralha errou, né? Ficou tentando achar a bola ali, não conseguiu, sobrou para o Rato. O Rato cruzou de esquerda, o zagueiro do Mirassol estava dando um carrinho, com o braço estendido para cima, pegou no braço dele, pênalti, né? O Galopo bateu bem batido, pênalti. Aliás, o Galopo que, juntamente com o Lucas, vão ser os batedores oficiais do São Paulo, bateu bem com paradinha do lado esquerdo do Muralha. O Muralha caiu para a direita. Um belo gol do Galopo ali de pênalti, né? E o primeiro tempo terminou 1-1, um jogo equilibrado. Depois, no segundo tempo, iniciou logo com 30 segundos do segundo tempo, aquela jogada que o Ferreirinha pegou pela esquerda, fintou o lateral do Mirassol, tocou para o Galopo chutou chapada a bola, sem curva, a bola desviou no braço do zagueiro do Mirassol, entrou no canto superior do Muralha, o juiz deu gol, e aí o VAR chamou o árbitro, que olhou o monitor várias vezes e anulou o gol do São Paulo. Para mim, errou o VAR e errou o árbitro, né? O VAR não tinha que ter chamado o árbitro, tinha que ter olhado bem a jogada e não ter chamado o árbitro. E aí o árbitro foi para o monitor, teve também a chance de olhar bastante a jogada e anulou o gol do São Paulo. Na minha opinião, o Caleri estava bem longe do goleiro e o goleiro nem viu que o Caleri estava ali, né? A bola entrou, um belo gol do Galopo. Aliás, o Galopo que vai dar trabalho esse ano. Ele voltou bem fisicamente, bem tecnicamente. Apesar de não ter feito tantas jogadas no primeiro tempo, mas a gente vê que pela movimentação dele e as bolas que ele pega, ele realmente é um jogador perigoso, né? E aí o Carpini preferiu colocar esse time aí diferente, preferiu colocar o Diego Costa na direita ali improvisado. Diego Costa que não foi tão bem, é difícil, né? Jogou de lateral ali, tá acostumado a jogar no miolo da zaga. Tava meio penso o time. O Wellington bem na esquerda junto com o Ferreirinha. Aliás, o lado esquerdo do São Paulo ganhou muito com o Ferreirinha. Ficou mais agudo o time, né? Antes a gente via o Wellington fazendo... São Paulo fazia jogada pela esquerda, mas as jogadas pela esquerda que o São Paulo fazia eram muito de ultrapassagem com o lateral. Agora não, agora a gente vê que o Ferreirinha ele joga mais no fundo do campo, né? Então o São Paulo ganha profundidade com o Ferreirinha. Ele consegue ir para o fundo e cortar para o meio, ou ir para o fundo e cruzar. Então a tendência é que melhore bastante o lado esquerdo do São Paulo,
né? O Ferreirinha que teve uma movimentação interessante no primeiro e no segundo tempo, até a hora que ele saiu. Mas, enfim, o São Paulo foi bem no jogo, né? O segundo tempo do São Paulo foi ataque contra defesa. O Mirassol não teve força, principalmente depois que o Carpini fez as alterações, que na minha opinião ele fez as alterações corretamente. Não esperava a entrada do Nicão, mas achei que o Nicão entrou bem no jogo, entrou ali pela direita e também caiu pelo meio, fez algumas boas jogadas, né? Enfiou uma bola ali pro Luciano, pro Caleri também, cruzou umas bolas importantes. Gostei bastante da movimentação do Nicão hoje, né? Espero que o Nicão cresça, ele é um bom jogador quando ele veio do Atlético Paranaense, ele não conseguiu dar uma boa sequência no São Paulo, se machucou muito. Depois houve o problema da família dele também, que não se adaptou em São Paulo, mas enfim, deve ter tido uma conversa com o Carpini esse ano e espero que o Nicão volte. Eu gosto do estilo de jogo dele, né? Ele usa bem o corpo, consegue fazer o pivô ali pela direita e tem uma boa virada de jogo também, como tem o Rato, e ele bate forte na bola também, como o Rato, né? Então o São Paulo ganha com o Nicão ali. Ele tem um jogo parecido com o do Rato, só que ele joga um pouco mais parado. Mas é um jogador que quando pega na bola, pega firme, né? Então a tendência é que o Nicão cresça. E o Ferreirinha também, para mim, foi destaque também do São Paulo, pela movimentação dele. A gente vê que ele está bastante elétrico, com bastante vontade de jogar, né? O Caleri já melhorou a movimentação. O primeiro jogo ele estava bem travadão. Hoje o Caleri já estava mais solto, já estava brigando mais com o zagueiro. Tava aquele Caleri que a gente gosta de ver, né? Só faltou a finalização do Caleri, né? Aquela bola que foi pênalti, eu achei até que ele ia fazer o gol ali. Mas aí ele errou o chute, o goleiro também errou o tempo da bola. Mas aí saiu o pênalti pro São Paulo. O time de São Paulo, no geral, foi bem. Não gosto muito de improvisação. Acho que quando improvisa, o São Paulo perde. Né? O São Paulo já tinha feito improvisação ano passado na lateral esquerda com o Moreira, que não é lateral esquerdo. Da mesma forma, o Diego Costa também não é lateral direito. Então eu não aprovo improvisações. Acho que São Paulo poderia ter iniciado aí, de repente, com o Igor Vinícius e no segundo tempo ter colocado o Igor Felisberto. É um menino, mas está ali, tem que jogar, tem que pôr para jogar, principalmente em jogo assim, né? O Mirassol não é um bicho de 7 cabeças. E segundo tempo estava bem desgastado, então seria uma boa oportunidade para o menino entrar ali na lateral direita. E agora o São Paulo precisa ficar atento com lesões, né? O Wellington hoje, por exemplo, jogou demais, correu muito, já tinha corrido muito no primeiro jogo com campo pesado contra o Santo André. E também outros jogadores que correram demais. Hoje foi o Alisson e o Pablo Maia, né? O Carpini precisa ficar de olho nessa rapaziada aí, que tá jogando o jogo inteiro, porque pode machucar, né? E o São Paulo não pode perder jogador contra o Corinthians nem contra o Palmeiras. Acredito que o Carpini deva colocar um outro time contra a Portuguesa, vai mexer de novo no time, né? Talvez dê um pouco mais de ritmo de jogo pro Lucas novamente, não sei, ou poupe para jogar contra o Corinthians. Mas agora ele tem opções, né? O Carpini tem opções. O que não pode é realmente lesionar jogador. Ele não pode contar com esse problema aí, porque se lesionar, aí começa a faltar jogador pro elenco. Então, contra a Portuguesa, sábado, às 6 horas da tarde no Morumbi, Carpini vai ter o time aí praticamente toda à disposição, né? Ainda não vai contar com o Rafinha, nem com o Arboleda. Acredito que o Arboleda também não vai estar ainda. O Moreira e o Michel Araújo. Quem deve estar à disposição do Carpini é o Rames. Aliás, se o Rames estiver à disposição, vão ter muitas perguntas, né, sobre o Rames e aí o Carpini vai ter que se explicar. Mas foi um bom jogo hoje, né, galera? Eu gostei de São Paulo e Mirassol. Acho que o São Paulo, a tendência é ir soltando o freio de mão, né? Segundo jogo da temporada ainda. É muito difícil o segundo jogo ainda estar com o time certinho, ainda mais com jogadores novos. Falta ver o Bobadilha, né? Achei que ele ia colocar o Bobadilha hoje no segundo tempo. Está sendo bem elogiado. Acredito que o Bobadilha deva entrar jogando. Ele, de repente, o Luiz Gustavo
jogarem contra a Portuguesa, já que, como eu falei, né, repito, o Alisson e o Pablo Maia jogaram muito já, né? Parece pouco a gente falar 2 jogos, mas só que são 2 jogos muito perto, né? Jogou sábado, num jogo pesado, o jogo inteiro, e agora jogou hoje de novo, que é terça. Não deu nem tempo de chegar quarta e quinta, já é terça-feira, jogou de novo o Alisson e o Pablo Maia fora de casa. Viajaram de avião, mas é viagem, queira ou não, é uma viagem. Tem que sair de São Paulo, tem uma série de coisas, né? Então, acredito que o Carpini deva poupar o Alisson e o Pablo Maia, e talvez até o Caleri, né, no jogo de sábado, para não ter problema contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Então, deve ser um time alternativo novamente. Alternativo não, né? O Carpini na entrevista antes do jogo que ele deu, ele falou que não tem time alternativo. Ele falou que é um plantel e que ele está pondo o melhor que ele tem dentro das condições que o São Paulo oferece. Então é isso aí, galera. Vou dar a nota dos jogadores aqui. Gostaria da opinião de vocês, né? Rafael, nota 7,5. Achei que o Rafael não teve culpa no gol. A bola foi na pequena área, mas achei que foi um erro da defesa do São Paulo. Não acho que ele deveria ter saído ali. Tem goleiro que sai, né? O Cássio do Corinthians, por exemplo, a bola na pequena área, dificilmente ele fica parado. Mas achei que foi falha da defesa mesmo. Achei que o Caleri ia cabecear, não cabeceou. Depois o Ferrarese ficou plantado ali. E o zagueiro do Mirassol é bem alto. Então, nota 7,5 para o Rafael. Diego Costa, nota 6 pelo primeiro tempo. Achei que no primeiro tempo estava mal. Depois eu dou nota 7 para ele no segundo tempo. Aí sim ele se reencontrou e foi bem, né? O Ferrarese, nota 6. Para mim ainda muito tempo sem jogar, né? Errou o tempo de bola ali, não subiu no gol do Mirassol. Então nota 6 para o Ferrarese. O Alan Franco, muito regular. Gostei muito da participação dele, tanto por cima quanto por baixo, orientando a defesa. Nota 7. O Wellington 7,5, correu demais, né? Fez jogada de fundo, fez jogada de ultrapassagem e jogada também de 1-2 ali com o Ferreirinha, principalmente no primeiro tempo. Gostei muito do Wellington. Acho só que o Wellington precisa caprichar um pouquinho mais no cruzamento, né? Precisa treinar cruzamento, precisa levantar a cabeça, colocar a bola mais na cabeça dos atacantes do São Paulo. Tá faltando isso pro Wellington, para ele ser um jogador mais regular. O Alisson, nota 8, juntamente com o Pablo Maia, nota 8. Eles estão dando muita estabilidade ali. Apesar de achar que o São Paulo hoje jogou um pouquinho mais espaçado, né? Deu algumas oportunidades para o Mirassol, mas nota 8 para os dois. A tendência é o São Paulo compactar, o Carpini compactar mais o time, mas o Alisson e o Galo e o Pablo Maia dificilmente vão sair do time agora. Estão muito bem. O Galopo, nota 7,5. Gostei, como eu falei, da movimentação dele. Achei que ele foi bem. Não pegou muito na bola, mas às vezes que pegou foi importante. O gol dele também de pênalti também foi um gol diferente do outro pênalti que ele bateu, que ele costuma bater do lado direito do goleiro. Hoje ele bateu do lado esquerdo. Bastante importante. O Rato, nota 7. Achei que jogou bem também, o Rato. Né, boa movimentação como sempre. O Rato, que é um jogador regular, um jogador de esquema, importante para o esquema do São Paulo. Fez a jogada do pênalti ali. O Ferreirinha 7,5, uma grata surpresa o Ferreirinha, boa movimentação. Tá um pouquinho ansioso ainda, mas isso daí com o tempo ele vai melhorando, né, vai se soltando mais. Fez algumas boas jogadas de finta ali, né, de drible. São Paulo que sentia falta desse drible e jogada de fundo ali na esquerda. Muito tempo que a gente não via, né, um ponto esquerda jogando aberto ali, realmente dando profundidade do lado esquerdo do São Paulo. O Caleri, nota 7, né, aquela briga dele ali, tentando fazer de tudo, tentando ajudar o ataque, também finalizar. Hoje ele não conseguiu finalizar. A gente sabe que o Caleri é perigoso, segura os zagueiros. Então o São Paulo hoje deu uma abafa, principalmente no segundo tempo do Mirassol, porque o Caleri segura muito lá na frente, né? Os zagueiros. Então, importante. Nota 7 para ele. O Luciano, nota 7. Entrou bem também no jogo. O Luciano que dá trabalho, né? Se vacilar, ele guarda. O Nicão, 7,5. Como eu falei, gostei muito da movimentação, dos passes. Não errou passe o Nicão, né? Acertou todas as bolas que foram nele. Ele conseguiu dar prosseguimento. Deu boas enfiadas de bola. Chutou pro gol, uma bola forte ali. Que se o Muralha vai com a mão
fraca ali, toma o gol, porque o Nicão bate forte na bola. O Igor Vinícius entrou meio desatento no jogo, mas depois, da metade pro final do segundo tempo, ele foi bem no jogo, né? Nota 7 para ele. E o Juan, que eu achei que foi mal, né? Entrou mal no jogo. Nota 6. Ele precisa entrar menos ansioso. Já está na hora dele criar mais experiência, né? Tá jogando bastante, teve bastante sequência. Precisa criar um pouco mais de... Entrou num lado do campo ali que ele não joga tanto, mas o Juan precisa se ambientar mais, né? Deve estar treinando muito bem, porque tanto o Dorival quanto o Carpini gostam dele. Ele foi elogiado novamente pelo Carpini, mas na hora do jogo, o Juan está devendo ainda. Pessoal, as informações são essas aí. O São Paulo joga contra a Portuguesa sábado, né? Às 18 horas. Como eu falei, o Carpini deve colocar um time reserva, ou um time forte também, mas um time... não o time que vai jogar contra o Corinthians nem contra o Palmeiras, deve ser um time reserva, um time que ele vai escolher os jogadores que estejam com menos dor, com menos problema de lesão, e a gente espera que o São Paulo faça um grande jogo. Até lá a gente vai fazer nossos vídeos aqui, né? Vamos informando, tem novas informações aí. Já falei hoje, São Paulo está indo atrás está sentando, né, a mesa aí com a diretoria, precisa de mais 3 reforços, um zagueiro canhoto, precisa de um centroavante, né? Precisa de um centroavante. E precisa também aí de um lateral esquerdo, né? São Paulo precisa de um lateral esquerdo, porque o Wellington não vai aguentar, e talvez até o Patrick Lanza aí jogue contra a Portuguesa. Beleza? Pessoal, são essas as informações. Um grande abraço a todos. Peço para vocês aí, se puder deixar aquele like. Tchau!